Esse caso, Léo, é um caso muito triste, é um caso covarde, em que uma criança de 7 anos, portadora de autismo, é morta dentro da própria casa pelo irmão mais velho. Eu não consigo nem classificar o nível de covardia, o nível de crueldade, para que alguém consiga cometer um crime desse, premeditado, planejado, porque ele ficou sozinho com o irmão por poucos minutos. Não chegou a meia hora. Então ele já estava planejando matar alguém. E esse alguém, a pessoa mais frágil que ele encontrou, o próprio irmão. Não é? Porque durante a perícia foram encontrados escritos em que ele dizia que tinha sede de sangue, que ele tinha sede de morte, mas estranhamente ele não foi para cima do pai, né? Ele não foi para cima de uma viatura da polícia militar para matar alguém, por exemplo. Por que ele não invade uma academia de artes marciais? Não, ele aguardou a mãe sair para trabalhar, antes mesmo que o pai retornasse, né? E nesse curto espaço de tempo, ele asfixia o irmão, asfixia essa criança autista até a morte. Né? Primeiro, ele dá um mata-leão, ele dá um golpe na criança. Quando a criança perde os sentidos, ele pega um cadarço e a estrangula, né? Dá a volta ali no pescoço e a estrangula, matando por asfixia, que é uma qualificadora, né? É um meio cruel, até a morte. Não contente, depois que o pai chega, ele escondeu esse corpo dentro do quarto, e enquanto o pai descansa, porque o pai trabalhava à noite, ele trabalhava de vigia a noite inteira, ele esquarteja esse irmão e guarda parte do corpo embaixo da cama e parte do corpo dentro do armário. Esse corpo é descoberto no dia seguinte, né, que a polícia faz uma diligência até a residência do garoto para ver se encontra ali algum vestígio, alguma coisa que pudesse nortear as investigações, né, porque até então o garoto foi dado como desaparecido. E ao entrar no quarto do Guilherme, a polícia percebe que tem um cheiro muito forte de perfume. Então, ele esquartejou a criança, colocou em sacos plásticos, limpou o local e ainda colocou perfume, porque um dia depois o corpo já começou a entrar em putrefação. Para disfarçar esse cheiro, ele jogou perfume ali, e aí os policiais muito perspicazes, né, percebendo que tinha alguma coisa diferente ali, procederam em uma varredura, começaram a revistar e encontraram o Caio já morto e esquartejado, né? Pelo conjunto, né, por todo o conjunto probatório que foi levantado até agora, eu acredito que o próximo passo dele seria se livrar do corpo, né, jogar o próprio irmão no lixo, ou enterrar, ou alguma coisa assim, para não ser responsabilizado pelo crime. Com certeza. Gente, nós estamos ao vivo no YouTube e na Twitch, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal, isso é muito importante para a gente, tá bom? Christian, vou passar a bola para você agora, meu amigo. Temos a informação também de que o menino que foi esquartejado, que aparece aqui na tela agora, metade do seu corpo estava embaixo da cama, metade do corpo foi colocado dentro do armário. Mais uma característica aí de uma pessoa que fria, né, perversa, que comete esse assassinato. Quando a gente pensa na psicologia dos fatos, na psicologia desse crime, o que você traz para a gente? O primeiro, infelizmente, falando de mais um caso na companhia de minha querida amiga Alessandra, na sua presença, Léo, para refletirmos juntos mais esse caso. Quando a gente fala de comportamento criminal, a gente fala de um entendimento porque ele tem uma evolução. Infância, adolescência, vida adulta. Estamos falando de uma criança de 7 anos que é vítima. Estamos falando de um jovem de 19 anos que já tinha um histórico. Ele já tinha um histórico de violência, ele já tinha sido apreendido, ele já tinha planejado ataques à escola. Era uma pessoa com um comportamento específico e um pensamento fixo em matar. Então foi encontrado algumas escritas, algumas referências que ele havia feito em relação a isso. E no momento que nós temos um pensamento focado, fixo, nós chamamos isso de um pensamento obsessivo. Por que eu falo que é um pensamento obsessivo? Porque obsessão
que depois pode gerar compulsão, que é o comportamento, é o ato em si, ele tem que caminhar a partir de uma origem. Então, esse pensamento dele tem que ter uma origem. Mas por que ele mata aquele dia? Ele teve muita oportunidade. Ele teve todos os dias para matar o irmão. Por que aquele dia? Algo ativou ele naquele dia. Então, após a prisão, após descobrirem, como a Alessandra muito bem descreveu, a sequência dos fatos, a cronologia dos eventos, depois que ele assume que ele é confrontado, não tem como, o corpo estava parte embaixo da cama dele e outra parte do irmão dentro do armário. Então não tinha como ele negar. Ele assume de forma, segundo as autoridades, de forma muito fria. Ele falou que foi ele mesmo, que ele já tinha o desejo de matar, tinha que matar alguém, foi o irmão. Mas isso é a fala dele. Como a Alessandra também muito bem colocou, quando alguém tem uma vontade de matar, ele teria dezenas de opções. Mas por que pegar o irmão mais frágil? Por que ele não tentou com qualquer outra pessoa? Porque predadores, eu uso sempre a expressão, quando eu falo desse caso de predadores na sua essência, na sua natureza, procuram vítimas mais frágeis. Isso em toda a natureza, a predação em toda a natureza, não só a intraespécie entre humanos. Então ele procurou o irmão. E ele, observem que ele tem ali 30 minutos de intervalo de tempo, num horário muito específico em que a mãe sai e o pai chega. Se a gente for pensar dentro de um processo decisório para matar, ele tem pouco tempo. Mas a Alessandra vai já explicar, né, que para sufocar, para estrangular, esse mecanismo do mata-leão, que é um golpe de artes marciais, está dentro desse cenário de 30 minutos. Mas por que ele se arrisca? O pai ainda ia chegar, e chega cansado, trabalhou a madrugada inteira, ele sabia a dinâmica da casa, que o pai iria dormir, ele estaria livre, entre aspas, muito livre, para esquartejar o irmão. Então, esse cenário macabro, não dá para dizer outra palavra, esse cenário macabro, a gente deve entender dentro de um controle absoluto que ele tem da zona de conforto. Então, se a gente for investigar mais, não é possível que esse indivíduo não tenha cometido outros crimes. Acredito que com a boa investigação da polícia, algo mais deva aparecer. Ele não pode simplesmente decidir naquele dia, de forma premeditada, organizada, a mãe sai. E observe que a criança, o Caio, queria ir com a mãe, ele pediu para ir com a mãe. Será que o irmão já maltratava ele? Será que o irmão já o ameaçava? Será que ele queria, ele sentiu, ele pressentiu alguma coisa? A criança, obviamente, poderia pressentir, saber de algo. E ele espera esse momento, que a mãe sai, ele tem 30 minutos, obviamente, chama o irmão ou arrasta o irmão, o que nós sabemos até o momento, a partir da informação dele, ele pode aumentar, diminuir, mentir, florear, porque é a versão dele, ele tem o direito constitucional de mentir, e comete esse crime. Quando eu falo essa narrativa passo a passo, observe que na nossa explicação, minha da Alessandra aqui, a gente está dizendo que é um passo a passo de extrema vulnerabilidade da criança, que é a vítima, e o outro lado, o extremo controle, a extrema satisfação de alguém que põe seu plano em prática, porque ele queria matar, mata o irmão com toda, eu vou usar a expressão tranquilidade, porque ele teve essa tranquilidade para matar. Então, acho que a criança, ele atacou a criança, atacou o irmão, ele não teve tempo de reagir, de gritar. Obviamente, ele deve tentado, com certeza ele tentou, porque o mecanismo de sobrevivência, ele tentou fugir, mas o irmão mais forte, as fotos demonstram isso, ele era forte, dominou, era uma criança de 7 anos, e o mata-leão, mesmo entre praticantes de artes marciais, o mata-leão, quando ele é bem colocado, e se não parar o golpe, você pode matar alguém.